Esse vídeo, e hoje eu estou trazendo à memória a Copa de 1994, 1994. Esse ano, no meio do ano, completará exatos 24 anos. Exatos 24 anos, Copa de 94, Copa de 2018, 24 anos. Nesses últimos dias, tem acontecido algumas coisas interessantes. Não me perguntem por que eu não teria uma resposta. Eu tenho lembrado, a minha mente tem voltado para parte da minha história de vida, formação, crescimento, desenvolvimento. Talvez pelo fato de no mês de julho passado, eu estive lá na região onde nasci, onde fui criado, onde passei toda a minha juventude, infância e juventude. Talvez isso tenha aí trazido algumas lembranças tardias, E eu tenho vivido aí muitas emoções mesmo. Um dia desse, publiquei várias fotos, daquele tempo, eu bem magrinho, bastante diferente. Os amigos do Facebook riram, se divertiram pelo fato da foto, as roupas, o corte de cabelo, o porte físico, etc. Não fiquei nem um pouco chateado, de fato não fiquei nem um pouco chateado, porque eu era daquela forma, fui feliz daquela forma, ainda brinquei com eles. Era querido pelas meninas naquela época, Na época não conhecia a Sônia, não era casado. Pois bem, retomando então a Copa de 1994. Eu não vou saber precisar o dia, não vou saber precisar o momento, mas aconteceu durante o período da Copa de 1994. Estávamos na igreja, na época eu participava da Igreja Batista em Renovação Espiritual na cidade de Santa Mariana, e era um culto de domingo. E naquele culto eu fui tomado de uma emoção muito forte. Os pentecostais entendem mais do que eu estou dizendo. É uma emoção muito comum nos cultos das igrejas pentecostais, e aquela igreja era uma igreja pentecostal, ainda é, mas estou me referindo à época. Fui tomado de uma emoção muito grande, e me veio assim algumas palavras, algumas mensagens que ficaram gravadas na minha mente. Ficaram gravadas. De tempo em tempo eu lembro do culto, lembro da emoção, lembro das palavras, e inclusive até lembro-me da pessoa, da pessoa que me vinha na mente, me via na memória na hora que aquelas palavras estavam no meu coração. Então, estava tomado de emoção, que nós chamamos de uma experiência com o Espírito Santo, e palavras vinham assim na minha mente, e as palavras eram assim, de juízo, eram pesadas, eram fortes. Parece que eu sabia de quem ou para quem aquelas palavras eram direcionadas. 24 anos, agora no meio do ano, irá completar. E eu tenho nessa postagem assim uma intenção de liberar uma palavra, de liberar uma palavra que venha, não diria bloquear aquelas mensagens, mas que viessem amenizar aquelas palavras, transformar aquelas palavras de juízo em palavras de misericórdia, em palavras de amor, em palavras de reconhecimento, no sentido de que o ser humano ele é falho, passivo de erro, passivo de arrependimento também.
E muitas vezes, na maioria delas, não se deixa enganar, não se deixa enganar. Existe aí alguma linhagem, algumas linhas teológicas que joga totalmente sobre os ombros do homem a responsabilidade do arrependimento, a responsabilidade de voltar-se para Deus. Se Deus não ajudar, se Deus não agir, o ser humano não consegue. Sozinho não dá, sozinho o ser humano não volta para Deus. Sozinho o ser humano não reconhece a necessidade que ele tem de Deus, não reconhece. Jesus disse que o Espírito da verdade, ele viria nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo não convencer a gente, nós não seremos convencidos. O coração humano tem uma tendência rebelde, o coração humano tem uma tendência arredia, avessa às coisas espirituais. Falar de Deus, falar de Cristo, falar do amor de Deus, sem a graça, sem a manifestação da graça e do amor de Deus, não acontece. Não acontece. Se fala de religião, se fala de amor, se fala de fraternidade, se fala daquela palavra bonita, de que todas as igrejas estão juntas, unir as igrejas, unir as religiões, fala do amor, fala da paz, essas coisas, tudo é o ecumenismo, tudo isso é muito legal. As igrejas, as pessoas não têm dificuldades para isso. Mas voltar-se inteiramente, individualmente reconhecer que precisa da ação divina na vida é muito difícil. É necessário apenas, é necessário que o Espírito Santo haja através do convencimento. Então, eu estou falando, eu preciso falar isso. E eu estou usando esse meio porque eu estava em um local público e esse vídeo eu sei que vai ser assistido por algumas pessoas. E essas pessoas estarão, de certa forma, cooperando, ajudando, colaborando para que essa palavra seja liberada e a pessoa que estava no meu coração naquele dia, e que aquela palavra, não que eu não estava amaldiçoando a pessoa, mas a impressão que dava é que eu estava tendo assim nós chamamos de revelação, nós chamamos no meio evangélico pentecostal de revelação, aquelas palavras reveladas ao meu coração, no que estaria acontecendo com aquela vida, e não seria legal. E passaram-se anos e anos, passaram-se décadas, 24 anos, eu tenho percebido essa pessoa precisando da misericórdia do Senhor, não do juízo, não da punição, pois o juízo, a punição já veio. Acho que chegou a hora da graça, eu acho, posso estar enganado, e se eu estiver enganado o Senhor me perdoe, mas se eu estou nesse compartilhar aqui, o Senhor é aquele que fala do juízo, mas também fala da misericórdia. Ezequiel 22:30, eu procurei para que estivesse ali na brecha do muro, para que minha ira não fosse. Então que o Senhor possa estar me usando nessa palavra como aquele que está na brecha da intercessão, e a pessoa receba do Senhor esse milagre, receba do Senhor esta graça, receba do Senhor esse perdão, receba do Senhor esse livramento e seja abençoado de uma maneira muito especial. Obrigado por me ouvir, por assistir esse vídeo e me ajudar nessa mensagem especial.